Bom dia, irmãos. Paz de Cristo. Você que está em pé pode se assentar. Estamos já chegando na reta final do ano 2024. Já estamos em clima de virada, já estamos em clima de ano novo. Já que a gente está em clima de ano novo, estamos aí às portas do novo ano, eu quero ministrar nessa manhã sobre um Deus de novidades. Nosso Deus, irmãos, Ele é sempre inovador, Ele está à frente de todos. Por isso, já que o clima é o clima de ano novo, eu quero ministrar uma palavra falando sobre esse Deus de novidades, e novidades espetaculares que nós, irmãos, precisamos reafirmar e precisamos experimentar mais ainda nesse ano de 2025. Infelizmente, para muitas pessoas, a única coisa de nova vai ser o calendário. Vai virar o calendário para 2005, mas com uma vida velha. Então, o tempo vai ser novo, mas a vida vai ser velha. Mas para nós, discípulos de Cristo, não é assim. Para nós, discípulos de Cristo, é ano novo, vida nova e coisas novas da parte de Deus nas nossas vidas, porque nós servimos um Deus que faz novas todas as coisas. Abra, por favor, em Apocalipse, capítulo 21, a gente vai ler o versículo 5 e a gente vai conversar aqui nesta manhã sobre essas novidades de Deus para as nossas vidas. Posso ler aqui? A gente ganha tempo. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 21, versículo 5. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Senhor, nós lemos a sua palavra aqui nessa manhã, pedimos ao teu Santo Espírito que venha falar conosco, que o Senhor venha iluminar as nossas mentes, para que a gente possa ter plena capacidade de fazer a exposição da sua palavra. Abra os nossos corações, abra a nossa mente como um todo, Senhor, para que nós possamos entender a sua palavra, aplicar nas nossas vidas e colher os frutos da aplicabilidade da sua palavra nas nossas vidas. Estamos às portas, Senhor, de um novo ano, é um tempo novo, e nós queremos vivenciar as coisas novas que o Senhor trouxe para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Se puder tirar o fundo musical, tá bom? Show? A gente vai aqui conversar, fazer uma reflexão sobre essa questão. Bom, irmãos, deu para perceber que a gente está aqui na última visão do Apocalipse. Capítulo 20 ao capítulo 22 é a última visão do livro do Apocalipse. E aqui Deus apresenta para João e para todos nós e para a igreja do Senhor uma afirmação, uma promessa. Uma promessa de quê? Uma promessa de renovação de todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. E por que ele pode afirmar isso? E por que ele pode prometer isso? Se você reparou, o versículo já começa com ele entronizado. Aquele que está assentado no trono, o que ele faz? Nova todas as coisas. Por que ele pode fazer nova todas as coisas? Por que ele é um Deus de inovação espetacular em relação a todas as coisas? Porque ele sempre esteve no trono, ele sempre esteve no controle, ele sempre esteve no domínio. E em função de dominar todas as coisas, às vezes a gente pensa que não, mas em função de dominar todas as coisas, ele pode declarar, ele pode fazer essa afirmação de segurança total. Eis que faço nova todas as coisas. O dominador, o supremo, aquele que se assenta no trono, aquele que é o pantocrata, ou seja, o todo-poderoso, ele pode declarar com total firmeza que pode fazer todas as coisas. E não somente isso, ele pode declarar que faz todas as coisas, por quê? Porque ele é o alfa e o ômega. Se estivesse falando no alfabeto português, da nossa língua, diria o seguinte: eu sou o A e o Z. Alfa é a primeira letra do grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. E aqui ele mesmo explica: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o
fim, em função de estar lá no começo. Lá no começo ele disse, haja luz, e houve luz. Lá no começo ele diz, haja um firmamento no meio das águas, e houve o firmamento. Haja separação entre águas e águas, haja a porção seca, apareça a vegetação, haja os luminares, voe as aves nos céus, haja os répteis na terra. Enfim, aquele que apareceu no princípio fazendo todas as coisas, ele aparece no final da história, declarando que ele faz nova todas as coisas. Ele é o começo da história, ele é o final da história. Ou seja, além de controlar o governo do universo, ele também está no controle de toda a história. Nada sai do seu controle. Por isso ele pode declarar, eu faço nova todas as coisas. E ele está, irmãos, declarando isso com base em quê? Tem uma base, tem um fundamento, aonde ele está afirmando que vai fazer todas as coisas. João, escreve. Escreve por quê? Porque essas palavras são palavras fiéis e verdadeiras. Essa afirmação se fundamenta, então, nas suas palavras, que sempre serão fiéis e verdadeiras. Isso quer dizer o quê? Que em função da sua palavra ser fiel e verdadeira, pode passar o tempo que passar. A gente não sabe quando isso vai acontecer, mas em função dessas palavras serem palavras fiéis e verdadeiras, elas serão concretizadas e jamais falhará. E aí ele estende então o convite, já que ele está no trono, no governo do universo, no governo do cosmos, no governo da criação, já que ele é o começo e o fim da história, controla todas as coisas, as suas palavras são fiéis e verdadeiras, então ele lança o convite. Qual é o convite? Aquele que tem sede. Aquele que tem sede está sendo chamado a provar o quê? Aquele que tem sede, venha e de graça beba da água da fonte da vida. Ele está no controle do universo e governa todas as coisas. Ele está no controle da história, faz o começo, o meio e o fim. As suas palavras são fiéis e verdadeiras. Por isso, ele faz o convite a todo aquele que está sedento para beber água, para beber a água da vida, que vai saciar toda a sua sede e vai proporcionar a vivência, a concretização dessas coisas novas em sua vida. Então, beber dessa água, provar dessa água, nos leva, irmãos, à dimensão de vivenciar essas coisas novas nas nossas vidas. Bom, mas é uma questão que a gente precisa refletir aqui nessa manhã. Essa afirmação, irmãos, é uma afirmação em relação à consumação da história da salvação. A consumação da história da salvação é uma consumação aonde o próprio Deus faz essa afirmação, que ele faz nova todas as coisas. E aqui nesse contexto de fazer nova todas as coisas, é a nova criação que ele está proporcionando. Uma nova criação que é composta do novo céu, da nova terra e da nova Jerusalém. Eis que faço novas todas as coisas. Declaração referente a consumação da história da salvação, que vai trazer o quê? No final da história da salvação, o que ele vai trazer? Ele vai trazer a renovação de todas as coisas, que se refere ao novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém para as nossas vidas. É muito melhor do que a nova cidade que tem ali em São Gonçalo, que tem até a Trindade também. A gente tem a Trindade e a gente tem a verdadeira nova cidade, porque ele faz nova todas as coisas. Agora a gente precisa entender o seguinte. Aqui ele está falando da consumação. Mas a consumação do quê? A consumação de um processo de inovação que começou desde o Natal, que começou desde o Advento. Quando ele declara aqui, eis que faço nova todas as coisas. É o ponto final, é a concretização, é a consumação, é o fim da história. Mas o fim da história só é fim da história em função dele ter começado, dele ter iniciado um processo de inovação que está se desdobrando
nesse exato momento. E nesse processo, irmãos, de inovação que ele já começou com a chegada do Cristo, com a chegada do Messias, com a chegada do Natal, a série que a gente está ministrando aqui nesse mês de dezembro, em função de Cristo vir, inicia-se então esse processo de novidades. Esse processo de novidades que foi trazido para as nossas vidas. E que processo é esse, irmãos? Quantas novidades nós temos nesse processo de inovação que se iniciou, que começou com a chegada de Cristo. Nesse processo, a gente quer falar aqui, nessa manhã, pelo menos 4 novidades fundamentais, 4 novidades essenciais que ele nos trouxe desse processo de inovação, que vai culminar nessa frase: eis que faço nova todas as coisas. Então vamos lá, esse processo que se inicia, esse processo de novidade que se inicia com a chegada de Cristo, em primeiro lugar, tem para nós a novidade da nova aliança no meu sangue. O próprio Jesus disse isso quando estava no cenáculo com seus discípulos: essa é a nova aliança no meu sangue. E quando ele está celebrando ali, concretizando a nova aliança, ele estava fazendo aquilo que já havia sido previsto por Jeremias lá no capítulo 33, lá no capítulo 30, Jeremias introduz essa nova aliança. Esse é o primeiro ponto desse processo de renovação. Essa é a primeira novidade que ele nos traz. E por que essa primeira novidade é importante para nós? Porque ele mesmo disse que essa nova aliança é totalmente diferente daquela aliança antiga. A aliança antiga que os judeus quebraram lá na antiguidade. E em função disso, ele promete a chegada da nova aliança. E o que essa nova aliança tem? Essa nova aliança tem propriedade, aumento do conhecimento de Deus em nós e também escrita da sua palavra em nosso interior. Quando Jesus está ali celebrando a nova aliança, eis que esta é a nova aliança no meu sangue, ele está cumprindo aquilo que Jeremias disse lá atrás. E o que Jeremias disse lá atrás? Que um dia chegaria a nova aliança e nessa nova aliança Deus escreveria as suas palavras nas tábuas do nosso coração e nas tábuas da nossa mente. Olha o que diz aqui, por exemplo, em Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 8, onde o autor dos Hebreus reproduz essa profecia de Jeremias: porque repreendendo-os diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não permaneceram na minha aliança. Eu para eles também não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis, e eu lhes serei por Deus, e eles serão meu povo, e não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. O próprio Deus, quando traz essa novidade espetacular para nós, da nova aliança, está dizendo que a partir da nova aliança, nós, que não tínhamos a oportunidade de sermos filhos de Deus, que não tínhamos oportunidade de participar da comunidade dos filhos de Deus, recebemos o direito de ser propriedade de Deus. Ele declara: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Essa nova aliança é uma chamada para ser propriedade absoluta de Deus. E o que ele faz com a sua nova propriedade, que somos nós? Ele escreve no nosso coração e na nossa mente as suas palavras. E por que eu preciso, irmãos, da escrita da palavra de Deus na minha mente e no meu coração? Por que foi necessário ele fazer isso? Porque através da escrita da sua lei, através da escrita da sua lei, na sua propriedade, que somos nós, o nosso conhecimento de Deus aumenta. Não ensinará mais o seu irmão, cada um ao seu irmão, dizendo: você conhece o Senhor? Porque todos conhecerão ao Senhor,
desde o menor até o maior. Essa nova aliança, irmãos, expande o conhecimento de Deus em nós. E para 2025, nós queremos renovar essa aliança e viver essa propriedade de Deus, essa escrita da sua palavra em nós e essa expansão do seu conhecimento na nossa vida. Cutuca aí o seu irmão e fala para ele: olha, Deus quer se revelar mais para você. É isso que Deus nos chama, irmãos, para 2025, aumentar o seu conhecimento em nós. E esse conhecimento, irmãos, ele é tanto formal quanto experiencial. Há aquela briguinha de falar: o conhecimento teórico não vale nada. O importante é o conhecimento prático. Não. Deus está prometendo dar conhecimento ao seu povo de si mesmo. E esse conhecimento é formal, conhecimento do entendimento, conhecimento inteligível, a compreensão de quem Ele é, como nós estudamos aqui na escola dominical de manhã, mas também um conhecimento experiencial, prático, real, concreto, substancial na nossa vida diária de comunhão com Ele. Então essa é a primeira novidade, a mais fundamental que ele traz para nós neste processo de inovação. E qual é, irmãos, a segunda novidade, que já foi até falado aqui nessa manhã enquanto nós estudávamos? A segunda novidade que ele tem para nós nesse processo de inovação de todas as coisas é a novidade do novo nascimento. Olha o que diz, por exemplo, João capítulo 3, verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A gente sabe que é aquela conversa noturna entre Jesus e Nicodemos. Jesus e um grupo que a gente não sabe quem é, começou a observar aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus estava realizando vários milagres, vários sinais, vários prodígios entre o povo. Isso foi convencendo Nicodemos, que era um rabino, um mestre da lei, que de fato Jesus era alguém enviado da parte do Pai. Então, ele tramou no seu coração, ou melhor dizendo, programou no seu coração, uma visita noturna a Jesus. Ele sabia muito bem que visitar Jesus em público significava um grande risco para a sua reputação, porque havia sido estabelecido naquela época que quem fosse ao encontro de Jesus seria excluído da sinagoga. E ele, como rabino mestre da sinagoga, queria preservar a sua posição e não teve coragem de ir ao encontro de Jesus durante o dia. Mas a noite chegou e ele foi ao encontro de Jesus. E lá ele já chega reconhecendo: Jesus, nós sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. E Jesus então introduz essa novidade importante para a vida de um rabino, essa novidade importante para a vida dos judeus e essa novidade importante também para as nossas vidas. Em verdade vos digo, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo. Nicodemos não conseguiu compreender o que Jesus estava falando naquele momento. Aí o doutor Walter Kaiser Jr., na teologia do Antigo Testamento, ele ajuda a gente a entender o que está acontecendo aqui nesse capítulo 3 de João. O que está acontecendo aqui? Deus já havia prometido o novo nascimento. Deus já havia prometido a ressurreição espiritual por meio do profeta Ezequiel. Deus, por meio de Ezequiel, falou da chegada de um novo Davi, falou da chegada de um novo coração, de um novo espírito e de uma nova aliança. Quando Deus prometeu isso, o povo ainda estava no exílio. E no exílio, Deus já havia falado por meio de Ezequiel que ia chegar um tempo do novo nascimento do povo, do novo nascimento da nação. Então, todo mestre em Israel tinha que ser craque nisso. Todo mestre em Israel tinha que ser craque no conhecimento dessa profecia do novo nascimento dado ao seu povo. E quando ele perguntou: como assim? Como que um homem velho pode entrar de novo no ventre de uma mãe e nascer de novo? Como assim? Não estou entendendo. Você é mestre em Israel e não conhece isso? Ezequiel já tinha profetizado que haveria de chegar um novo nascimento. E Jesus se apresenta diante de Nicodemos como aquele que veio introduzir, concretizar essa novidade do novo nascimento dado por Deus. Esse novo nascimento tem um fundamento e tem um acesso. Qual é o fundamento, irmãos, desse novo nascimento? Jesus diz para Nicodemos que aquele que não nascer da onde? Da água e do Espírito.
aquele que não nascer da água e do Espírito. Então Jesus está mostrando para ele que esse novo nascimento é fundamentado na água e no Espírito. Não é um novo nascimento que a gente pode produzir, imitar. Não é um novo nascimento que a gente pode produzir por meio das nossas obras. Não é um novo nascimento que a gente pode fazer por meio dos nossos méritos. É um novo nascimento dado pelo próprio Deus, fundamentado na água e no Espírito. Irmão, Jesus é sensacional quando ele introduz isso aqui. Ele está falando do novo nascimento do ser humano, que é dado pela água e pelo Espírito. Porque lá no princípio, o nascimento do universo, o nascimento do cosmos, o Espírito e a água aparecem juntos. E o Espírito de Deus fazia o quê? Se movia sobre a face das águas. Nesse conjunto do Espírito se movendo sobre a face das águas, Espírito e água é o fundamento que Deus utilizou para fazer a criação. É o fundamento que Deus utilizou para dar a luz ao cosmos, ao universo e à criação. E é interessante porque essa palavrinha que pairava, essa palavrinha que se movia, no hebraico é uma palavrinha associada à asa de uma águia quando ela está voando para fazer o seu pouso. Já viu quando a águia ou a ave está voando e vai fazer o seu pouso? Ela abre onde ela tem de pousar. É esse cenário, é essa imagem lá do princípio que aparece aqui. O Espírito Santo está pousando sobre a face das águas para dar à luz uma criação exuberante e maravilhosa. E Jesus recapitula essa imagem para dizer que a nova criação, o novo nascimento, o novo homem acontece de novo por esse conjunto da água e do Espírito. O Espírito entra, ele traz a água da vida e proporciona a nós um novo nascimento para viver uma nova vida no nosso Deus. Esse novo nascimento tem um fundamento, a água e o Espírito, e ele tem um novo acesso, porque quem passa pelo novo nascimento, o próprio Jesus garante que verá o reino de Deus. Ô Nicodemos, quem não nascer de novo, não verá, não contemplará o reino de Deus, mas a partir do momento que há o novo nascimento, dado pela graça, pela soberania de Deus, nós entramos nesse reino, acessamos esse reino e passamos a contemplar e desfrutar as glórias desse reino na nossa vida. Então há um encadeamento aqui da inovação de Deus. Ele vem e introduz a nova aliança. Ao introduzir a nova aliança, ele nos dá um novo nascimento. E esse novo nascimento nos leva para vivenciar o novo homem criado segundo Deus. Efésios capítulo 4, verso 24 diz assim, olha o que o texto diz. E vos revistam do novo homem, segundo Deus, criado em verdade, justiça e santidade. Irmãos, o novo homem tem um tripé virtuoso. Qual é o tripé virtuoso? Verdade, justiça e santidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse contexto de Efésios 4? Ele está mostrando que quem aprendeu o discipulado, quem vivenciou o discipulado de Cristo, ele, anteriormente ao verso 24, ele fala assim, olha, não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. Se é que de fato vocês aprenderam com Cristo. Que em relação ao trato passado, venha se despir do velho homem, se renovar do entendimento, ou melhor dizendo, se renovar na mente e se revestir do velho, ou melhor dizendo, do novo homem. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, o discipulado em Cristo, o aprendizado em Cristo, nos chama a revestirmos do novo homem, que já tem outro fundamento virtuoso. É a verdade, a justiça e a santidade que passa a dominar a sua vida. E é muito legal, irmãos, quando a gente conhece o contexto histórico do Império Romano, aonde o apóstolo Paulo está inserindo e pregando, aonde os efésios também estão inseridos.
essa cidade de Éfeso estava na Ásia, mas fazia parte de todo o Império Romano, da civilização romana. E sabe o que aconteceu na época de Paulo? Sabe o que aconteceu na civilização romana? Surgiu uma nova classe dentro da sociedade. Que classe era essa? Os homens novos. Que coisa interessante. No Império Romano, naquela época que Paulo, até um pouquinho anterior, está vivendo, surgiu lá, dentro da civilização romana, da sociedade romana, o novo homem. O que era o novo homem? O novo homem era uma classe social que surgiu dentro daquela sociedade. Era uma classe comercial que tinha grana e, por isso, tinha poder de política dentro do contexto social romano. Então, o novo homem dentro do império era uma classe social que tinha grana no bolso e podia influenciar a sociedade. Mas o novo homem que o Evangelho veio trazer, o novo homem que é a novidade dada por Deus, não tem a ver com uma classe social especial que tem grana para influenciar a sociedade, mas é uma classe daqueles que nasceram de novo e vão viver o caráter de Deus, o perfil de Deus, a personalidade de filho de Deus, fundamentado na justiça, na verdade e na santidade. Aleluia, Jesus. A partir disso, irmãos, a partir desse tripé virtuoso, nós construímos toda a nossa existência nessa terra. É a partir desse tripé virtuoso que a igreja influencia, que a igreja marca a história, que a igreja evangeliza por meio do seu próprio comportamento. 2025, nós queremos renovar, nós queremos ampliar, nós queremos aperfeiçoar esse novo homem que nós somos chamados a revestir na nossa vida. Olha só que legal que Paulo está falando aqui. Vocês vão se despir do velho homem, e depois se despir do velho homem, qual é o processo? Entendimento. Se renovem na mente. Por isso que é interessante e necessário o discipulado. Porque é o discipulado que nos esclarece, é o aprendizado, é o ensino da palavra que nos esclarece, que abre o nosso entendimento, que edifica o nosso entendimento para dar força, para a gente dizer não para o velho homem e sim para esse novo homem que é criado segundo a verdade, justiça e santidade. Bom, depois da nova aliança, depois do novo nascimento, depois do novo homem, evidentemente vai vir o quê? Um processo lógico. Se eu tenho a nova aliança, entrei na nova aliança com Cristo, vivenciei o novo nascimento, estou vivenciando essa novidade de Deus. Estou vivenciando o revestimento do novo homem. Na prática, irmãos, na concretude da nossa vida, da nossa existência, o que isso automaticamente vai gerar? A nova vida. O apóstolo Paulo fala sobre a nova vida em Romanos capítulo 6, verso 4, dizendo o seguinte: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. 2025 é tempo de quê? Novidade de vida. 2025 é tempo de quê? Se revestir do novo homem. 2025 é tempo de quê? Aperfeiçoar e desenvolver o nosso entendimento sobre o novo nascimento. 2025 é tempo de quê? De entender mais sobre Deus a partir da nova aliança. Nesse texto aqui de Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo foi muito profundo. Porque ele está dizendo aqui no capítulo 6 que aquilo que aconteceu literalmente em Cristo, aconteceu em nós espiritualmente. E o que aconteceu literalmente em Cristo? Cristo, então, foi crucificado. Segundo, depois da crucificação, o que veio? Não, foi crucificado. Lá 3 horas da tarde, o que ele diz? Está consumado. E aí, morreu, certo? Depois da morte veio o quê? Na lógica? Não, vocês estão muito apressados, irmão. Vocês já estão lá em 2025, pô. Eu ainda estou em 2024. Sepultamento. E depois do sepultamento, veio a ressurreição, presbítero, ao 3º dia. Então, isso aconteceu literalmente em Cristo. Crucificação,
morte, quase que eu me embolei agora. Crucificação, morte. Aí, de novo, sepultamento. A primeira estava na unção, a segunda já começou a entrar na mente aqui, eu comecei a fazer. E quarto, a ressurreição. Isso aconteceu, irmão, literalmente. Ao terceiro dia, o nosso Senhor, ele saiu do sepulcro, ele saiu da sepultura. Ainda que a teologia moderna já tenha despregado isso tudo. Não, a teologia moderna fala assim, não é que Jesus ressuscitou literalmente, Jesus ressuscitou nos nossos corações. E Rodolfo Bultmann, não me escute lá na sepultura, ele não fique chateado comigo, mas ele é ensinado a que Jesus não ressuscitou literalmente. Olha, a gente não tem como saber se ressuscitou literalmente. Na verdade, a Bíblia colocou para nós alguns mitos para nos dar algumas lições. Então, a ressurreição não é que ele chegou lá e ressuscitou ao terceiro dia, não. Isso aí é um mito que a Bíblia nos traz, um mito evangélico, um mito do Evangelho, para nos ensinar a importância da ressurreição espiritual. Se eu fosse da Universal, eu diria assim para Rodolfo, está amarrado em nome de Jesus. Porque nós acreditamos, irmãos, que isso não é mito, isso não é lenda, mas isso é um fato real. Ao terceiro dia, ele saiu da sepultura, vivo, poderoso, glorioso e com um novo corpo para a glória de Deus. Não! Rodolfo Bultmann, essa galera boa, pode ter muita erudição, muito conhecimento, mas nós dizemos não para eles e dizemos sim para a Bíblia, que apresenta um Jesus que ressuscitou corporalmente. E essas quatro coisas literais que aconteceram em Jesus, aconteceu em nós espiritualmente. Ora, o nosso velho homem foi crucificado. O nosso velho homem morreu, o nosso velho homem foi sepultado e o nosso novo homem foi ressuscitado para viver uma nova vida, a vida de Deus em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo pode declarar, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho no corpo, eu vivo para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Vamos entrar em 2025, irmãos? São essas novidades que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. O calendário vai virar e nós iremos virar o calendário com essas novidades. E nós queremos aperfeiçoar e desenvolver essas novidades que já estão na nossa vida. O novo de Deus chegou, e chegou mesmo. A nova aliança, o novo nascimento, o novo homem. Disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Esse processo de inovação não vai ficar pela metade. Esse processo de inovação não vai ficar pelo meio do caminho. Ele vai ser concretizado com o novo corpo da ressurreição e com a nova criação, aonde a gente vai viver composta do novo céu, da nova terra e da nova Jerusalém. Se coloque de pé nessa noite.